Primeira etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike, que está acontecendo lá em Petrópolis, Rio de Janeiro. Vamos falar aqui hoje a respeito aí das provas femininas, tanto do XCC quanto o resultado da prova que acabou de acontecer, a prova de XCO, que acontece, no domingo, logicamente a prova de XCC, que acontece aí na sexta-feira. Fala entusiastas, eu sou Leonardo Silva, assim como vocês, sou um grande entusiasta da bike, e nesse vídeo vamos falar a respeito aí da Copa do Mundo que está acontecendo lá agora em Petrópolis, tá? E antes disso já te falo aí, já te adianto a ideia para você se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e ajudar o canal a crescer a cada vez mais. Mas vamos direto para o assunto. Aconteceu na sexta-feira a prova de XCC, Essa prova que vai ali decidir quais que são as principais atletas no grid de largada da prova de domingo, tá? Basicamente é isso, que é para isso aí que serve mais ou menos o XCC, tá? Ele define as 24 atletas em 3 filas ali para decidir a posição delas de largada. Então são divididas em 3 filas, E essas 24 atletas distribuídas aí. As atletas que terminam, por exemplo, em 25º, 26º, 30º, elas não entram dentro dessas 3 filas de largada. Ah, Leonardo, mas o que isso tem a ver? A posição de largada em uma prova de XCO ela é muito importante, porque ela define ali os primeiros quilômetros de prova para ver qual a posição que a atleta vai seguir, então é muito importante. Por isso que existe essa prova de XCC. Essa prova de XCC ela acontece em uma dinâmica um pouco mais rápida, um pouco mais fluida, com menos tempo percorrido, porém uma prova que aí as atletas despejam bastante potência, tá? Na prova em específico aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, o que acontece? É uma prova que em partes, ela foi uma prova bem fluida, porém pegou algumas subidas, pegou algumas inclinações, mas não é a pista inteira. A prova de XCC, ela acontece em parte da pista, No caso da pista lá de Petrópolis, no Bike Park, no São José Bike Club, ela pegou somente a parte de baixo da pista, e é praticamente a parte onde envolve mais ali a atenção do público, o calor do público. Então é basicamente isso. As atletas largaram entre elas, os principais nomes, que é a Pauline, acho que ela é suíça ou francesa, não sei, tem a Leconte, tem a Sina Frey, tem as outras atletas também, contando com a presença da atleta da Cannondale, as atletas da Trek. Lembrando que as atletas da Trek, a Yolanda, decidiu por não participar do XCC, ela não veio para o XCC, então ela não está participando do XCC, ela não se sentiu tão bem, tá? Então tem a Teprista, então assim, tem os grandes nomes que a gente já conhece, que a gente acompanha aqui no canal. A largada, pessoal, é feita comum, tá? Não é nenhuma largada específica. Então aí, largam essas atletas para uma prova que acontece em 20 minutos, tá? E aí são acho que 6 voltas, essa prova mais curta. E o resultado dessa prova, as 24 primeiras ali, elas têm a posição já pré-definida antes de começar o XCO. Então elas já pegam uma posição bem legal ali para a largada do XCO. Lembrando que para a prova de XCC são selecionadas ali pela UCI somente 40 atletas, tá? Então somente 40 atletas ali que vão participar do XCC para tentar buscar uma melhor colocação para o grid de largada lá de domingo, que é talvez a prova-alvo da competição. O resultado do XCC ficou da seguinte forma: a gente teve aí, a Pauline vencendo o XCC, ela terminou a prova com 19 minutos e 55 segundos, alguma coisa relacionada a isso. Fez uma prova espetacular. A dinâmica da prova ela acontece mais na última volta, bem dizer. Então, na última volta que se destaca a Pauline, se destaca outras atletas ali e que elas despejam mais potência literalmente do que as outras atletas que estavam ali no pelotão. Então, destacou as 3 atletas ali, uma atleta da BMC, a atleta da Primaflor e a atleta da Trek. A atleta da Trek, na parte mais plana da pista, ela tentou desempenhar mais,
ela tentou colocar mais na frente, fez bastante força. Porém, a Pauline ali, ela veio guardando mais a sua estratégia mais conservadora e deixou as duas outras atletas, né, que é a Leconte e a Envy Richard, trabalhar mais, bem dizer. Então, a atleta da Trek e a atleta da Primavera, elas trabalharam mais durante a prova e no finalzinho da prova ali, na última subida, a subida que é talvez definitiva ali para vencer a prova, né? A Pauline veio, atacou bastante e segundo os relatos dela, foi já uma estratégia que ela aprendeu um pouco ali no ciclismo de estrada, pegando mais essa referência para ela vencer a prova. Então, assim, de longe fez assim uma total diferença ela ter aí atacado nessa última subida, já ter entrado na descida do Bambuzal. Para quem não acompanha, tem algumas fotos que vai mostrar essa descida do Bambuzal. Então ela já desceu nessa descidinha do Bambuzal ali e já chegou na linha de chegada lá, e chegou muito bem, por sinal, tá? Mas chegou sprintando, chegou ali demonstrando força, demonstrando ali energia sobre os pedais. Isso é bem interessante. A prova termina dessa forma. Em primeiro aí vem a Pauline, em segunda a Stiger, né? Em terceira a Envy Richard, em quarto a Maconiel e em quinto a Leconte. Tá? Essas foram as atletas que se destacaram mais durante a prova. No XCC tivemos aí grandes atletas do Brasil também competindo, né? Teve Isabela Lacerda, que está pedalando atualmente aí pela Scott, tá? Recebendo apoio da Mauro Ribeiro também. Ela terminando aí em 33º. Isabela Lacerda, que está retornando às pistas aí nesse ano de 2021, agora em 2022, reafirmando mesmo a sua presença, contribuindo assim com o esporte e competindo bastante. Ela venceu também, né, a prova ela venceu uma prova da Velar Sports que teve em Tabirito, na nova pista lá de Tabirito, andou muito bem, andou tipo destacada a prova inteira lá. Enfim, uma atleta que realmente aí tá voltando e voltando muito forte. Tivemos aí a Letícia Cândido terminando na 38ª colocação, posição 38, andou muito forte também. Letícia Cândido está anunciando aí a sua nova equipe, a Austin, tá? É uma equipe que trabalha em parceria com a Audax. A gente observa que até o próprio quadro, a geometria do quadro da Letícia, ela já vem com uma geometria bem parecida, bem formalizada, assim, quase que idêntica à geometria da Audax. Então aí ela vem junto com a companheira de equipe dela, Ana Laura, representando a Austin, uma bike vermelha, muito bonita. O uniforme delas também vem com o uniforme vermelho, que está bem legal. E também a gente teve a participação da Ercília, que assim, a Ercília Najara é uma atleta muito determinada. A gente vê os comentários que fala a respeito dela. Ela é uma atleta muito determinada, uma atleta muito focada e está participando bem, está depositando aí todas as forças nos pedais para tentar trazer o máximo de resultado possível, tanto assim quanto para ela como atleta, mas também para a equipe dela que ela representa, que é a equipe da TSW. Então aí as brasileiras se destacando na prova, fazendo uma prova excelente, tá? A princípio foram essas que eu tive mais contato, que eu tive mais visualização, tá? Eu, sinceramente, eu não sei se a Raíza Golon participou da prova, tá? Eu não vi movimentação da Raíza nessa prova, mas no XCL ela participou e a gente vai falar sobre isso, talvez em um próximo vídeo. As considerações finais que a gente tira dessa prova de XCC feminino é que foi uma prova muito rápida, uma prova muito dinâmica e que exigiu muita velocidade das atletas e muita técnica. Talvez aí as atletas optaram por fazer algumas escolhas que deixasse a bike mais leve, que deixasse a bike mais fluida. Talvez aí, né, configuração de suspensão, configuração de pneu, tá? Até mesmo a configuração de calibragem do tanto de ar que você coloca na suspensão, do tanto de ar que você coloca no pneu, para tentar deixar a bicicleta o máximo possível rápida, tá? Escolha de pneu é uma coisa muito interessante, porque as atletas elas escolhem bastante o pneu para tentar deixar a bike mais fluida, a bike mais rápida, desde que não tire a segurança
e o conforto da bicicleta. Então são alguns detalhes aí que provavelmente os atletas devem ter prestado atenção. A prova de XCC, pessoal, é uma prova que aconteceu, né, mais para o fim da tarde. Então as atletas encontraram um tempo mais fresco, mas mesmo assim com uma umidade muito alta. A umidade está em torno aí de 65% no Rio de Janeiro. Então uma umidade muito alta. A temperatura não está uma temperatura não tá tão calor, mas para quem vem lá da Europa, para quem vem dos Estados Unidos, para quem vem de outros climas, fica um pouco difícil a adaptação e elas sentem bastante calor por conta disso. Talvez aí nem tá tão calor assim em considerações de graus Celsius, vamos dizer assim, mas a sensação de umidade, a sensação de clima abafado já deixa assim as atletas um pouco como se diz, né, um pouco abaladas com relação a isso, porque atrapalha um pouco no rendimento devido a elas já não estar tão acostumadas assim a competir no calor, a competir em clima tão úmido assim. Mas no mais é isso, foram algumas considerações, algumas observações sobre a prova do XCC. Espero que você já tenha gostado desse vídeo, já deixe seu like, curta, comenta, compartilha, tá? Ajuda o canal a crescer para a gente fazer cada vez mais vídeos e trazer mais resultados de todas as provas aqui. Agora eu vou gravar um vídeo aqui rapidão a respeito da prova do XCO, tá? Que a prova do XCO feminino já aconteceu, agora são 14h04, a prova masculina vai largar às 14h15, eu acho que nem vai dar tempo de eu fazer esse vídeo, mas é isso, já deixa seu like, já ajuda a gente aí, bora pra cima, valeu!